Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Hoje a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, nas origens do nosso planeta. Vamos investigar um daqueles mistérios, sabe? Que são gigantescos e, até surpreendentes. De onde veio toda a água da Terra? Porque, estamos falando de muita, mas muita água. Cobre mais de 70% do planeta. É a base da vida que a gente conhece, está em todo lugar. E ainda assim, a origem dela, bom, ainda é um debate quente na ciência. Exatamente. E o legal, assim, do momento atual é que as pesquisas mais novas estão realmente agitando as coisas. Aquelas ideias mais antigas, né, de cometas, asteroides, trazendo água devagarinho por milhões de anos, elas estão sendo desafiadas. E por hipóteses bem ousadas, eu diria. Ousadas, como assim? Olha, sem querer contar tudo já, mas a gente está falando de cenários que incluem, tipo, um evento cósmico único, sabe? Um acidente gigante, talvez até meio raro estatisticamente. Ou então a possibilidade de que a Terra, de algum jeito, cozinhou a própria água, aqui mesmo, lá no comecinho, com processos químicos bem doidos. É uma virada de chave, né? Nossa, muito interessante. Então, o nosso objetivo aqui hoje é investigar a fundo duas dessas novas teorias, né? As mais intrigantes que saíram em estudos recentes. A gente quer entender o que elas dizem, que provas elas têm e como cada uma, do seu jeito, tenta explicar por que a Terra virou esse oásis azul no meio do sistema solar. Ok, então, vamos começar a desembrulhar isso. A primeira teoria que a gente vai ver, ela meio que vira de cabeça para baixo a história tradicional, né? Aquela da entrega gradual de água. É uma ideia que conecta a origem da nossa água com outro evento, gigantesco da história da Terra. Isso. A gente está falando da teoria que diz que a maior parte da água da Terra chegou aqui, tipo, num pacote só. Foi entregue durante aquela colisão enorme que também formou a Lua. Saiu um estudo recente, bem forte na Science Advances, que dá mais força para essa ideia. Peraí, a mesma colisão que criou a Lua trouxe a água. Mas como? Eu sempre pensei que o impacto desse tamanho seria, sei lá, quente demais, que a água ia simplesmente evaporar, sumir no espaço. Essa intuição faz sentido e é um dos desafios da teoria, sim. Para entender, a gente precisa voltar lá para a Terra primitiva, logo depois que ela se formou. A visão que essa teoria apoia é de uma Terra inicial bem diferente de hoje. Um planeta rochoso, quente e, o ponto principal aqui, seco. Pobre em elementos voláteis, aqueles que evaporam fácil, tipo hidrogênio, carbono, nitrogênio e, claro, água. Nesse cenário, a Terra lá do começo seria mais parecida com Mercúrio ou Vênus, talvez até Marte nas partes mais secas. Definitivamente não era um lugar para ter oceanos. Certo, entendi. Uma Terra primordial seca. E aí, como é que a água entra nessa história? Pelo objeto que bateu nela. A teoria diz que esse corpo celeste que colidiu com a prototerra, um negócio do tamanho de Marte que a gente chama de Theia, ele não se formou aqui perto. A hipótese principal é que Theia veio de muito mais longe do Sol, de uma região além da chamada linha de neve do sistema solar. Linha de neve, o que é isso exatamente? É como se fosse uma fronteira imaginária no disco de gás e poeira que existia em volta do Sol jovem. Dentro dessa linha, mais perto do Sol, era quente demais para a água, por exemplo, existir como gelo, só como gás. Mas fora da linha de neve, onde era mais frio, a água e outros voláteis podiam virar gelo sólido. E aí eles se acumulavam nos blocos que formavam os planetas ali. Se Theia se formou nessa região de fora, mais fria, ela seria naturalmente um corpo cheio de água e outros voláteis. Ah, saquei. Então Theia era tipo um entregador rico em água, vindo de longe. E a batida foi a entrega. Exatamente. A colisão gigantesca entre Theia e a prototerra teria misturado o material dos dois. Como Theia era rica em voláteis, ela basicamente semeou a terra seca com esses ingredientes. Agora, voltando à sua dúvida sobre o calor, sim, a energia do impacto foi absurda.
Claro que vaporizou muita coisa, incluindo a água, só que o modelo sugere que a gravidade da nova Terra e da Lua juntas, mais a formação rápida de uma atmosfera bem densa, podem ter segurado uma parte importante desses vapores. E aí, conforme o planeta foi esfriando ao longo de milhões de anos, essa água que estava em forma de vapor condensou, choveu e, eventualmente, formou os oceanos. Nossa, que imagem! Mas, fora o modelo teórico, qual é a prova mais concreta que apoia essa ideia de uma entrega única, massiva, vinda de Theia? Aqui é que fica realmente interessante. A evidência principal vem de pesquisa tipo a de Pascal Kruttasch e Klaus Metzger, lá da Universidade de Berna. Eles usaram análises de isótopos muito precisas, focaram em elementos como manganês, cromo, em rochas da Terra e em meteoritos, que são pedaços de asteroides, né? Isótopos são como versões do mesmo elemento químico, só que com massas um pouquinho diferentes. As proporções deles funcionam como uma impressão digital química ou um relógio geológico. Contam a história da origem do material. E o que essas impressões digitais mostraram? Eles acharam uma mudança bem clara e, mais importante, súbita, na composição dos isótopos do manto da Terra. Essa mudança indica que chegou um monte de material com uma assinatura química diferente da que a gente esperaria para a Terra formada só com material aqui de perto do Sol. E eles conseguiram datar essa mudança com uma precisão boa, por volta de 4,56 bilhões de anos atrás. Bate certinho com a época estimada para o impacto que formou a Lua. O fato de ser uma mudança abrupta é o ponto-chave. Combina muito mais com um único evento gigante de mistura, a colisão com Theia, trazendo material de fora, do que com uma chegada lenta e contínua de água por milhões de anos vinda de cometinhas e asteroides menores. Então a química da Terra mudou de repente, na época certa, e de um jeito que sugere uma adição grande de material de fora. Isso parece forte. Mas essa leitura dos isótopos, ela é unânime ou tem outras explicações para essa mudança súbita? Olha, é uma linha de evidência bem convincente, sim. Mas, como em toda a ciência que está na fronteira, ainda existe debate, claro, e mais pesquisa rolando. Alguns cientistas podem questionar a precisão da data, ou se outros processos não poderiam talvez imitar essa assinatura. Mesmo assim, a consistência entre a data do evento, o tamanho da mudança nos isótopos e a plausibilidade física do modelo do impacto, tudo isso torna a hipótese de Theia como a grande entregadora de água muito, muito atraente. É uma das principais candidatas hoje. Resolve de um jeito elegante o problema de como uma Terra que começou seca conseguiu sua reserva enorme de voláteis tão rápido. Faz sentido. Uma explicação grandiosa para algo tão grandioso. Mas você disse que essa não era a única ideia nova e radical. Correto. Mas essa, não é a única explicação nova na mesa. O que é fascinante aqui é que outra linha de pesquisa, publicada mais ou menos na mesma época, sugere que a resposta pode estar mais perto de casa. Ou melhor, pode ter se originado aqui mesmo, na Terra primitiva, sem depender tanto de entregas de fora. A gente gerou nossa própria água. Mas como isso seria possível se a Terra começou seca, como você falou? A chave aqui é pensar de novo nas condições da Terra bem no início, talvez nos primeiríssimos milhões de anos. Essa segunda teoria, que vem de pesquisadores da instituição Carnegie de Ciências, gente como Edward de Young, Anat Shahar, Hilke Schlichting, num estudo que saiu na Nature, ela foca nas interações químicas que podem ter acontecido entre a superfície absurdamente quente da Terra, jovem, e a atmosfera que ela tinha na época. Atmosfera primordial. Que tipo de atmosfera a Terra tinha lá atrás? Então, aqui entra uma conexão bem interessante com o que a gente aprendeu estudando exoplanetas, os planetas fora do nosso sistema solar. A descoberta de milhares deles mostrou uma coisa que talvez não fosse óbvia antes. Parece que é bem comum planetas rochosos, logo que se formam, ficarem envolvidos por atmosferas bem densas, ricas em hidrogênio molecular, o H2. Essas atmosferas são tipo um resto do gás da nebulosa original que formou o planeta. Elas não costumam durar muito tempo, geologicamente falando. A radiação da estrela jovem e outros processos acabam com elas.
mas enquanto elas estão lá, podem interagir quimicamente com o planeta de um jeito bem profundo. Tá, então a Terra jovem pode ter tido uma dessas atmosferas de hidrogênio por um tempo. Essa é a base do modelo deles. Eles usaram simulações de computador bem complexas para modelar o que aconteceria se a Terra primitiva, coberta por um oceano de magma, era tão quente que a superfície era rocha derretida, interagisse com uma protoatmosfera rica em hidrogênio. Eles simularam as trocas químicas ali entre o magma e o gás, nas condições extremas de pressão e temperatura da época. Um oceano de magma interagindo com hidrogênio. E o que as simulações mostraram? Qual foi o resultado disso? Os resultados foram bem surpreendentes. O modelo mostrou que nessas condições ia ter um fluxo bem grande de hidrogênio da atmosfera para dentro do planeta. Quantidades enormes de hidrogênio seriam absorvidas pelo oceano de magma e, por causa de química e afinidade, iam migrar lá para o núcleo metálico da Terra. Esse sequestro de hidrogênio no núcleo teria um efeito colateral importante, ia causar a oxidação do manto terrestre, aquela camada de rocha meio derretida que fica embaixo da crosta. Ok, o hidrogênio vai para o núcleo, o manto fica oxidado. Mas e a água? Onde ela entra aí? Aqui está o pulo do gato químico. A oxidação do manto quer dizer basicamente que minerais ali que antes tinham menos oxigênio ligado a eles passaram a ter mais. Esse processo libera outros elementos e o ponto crucial é que pode ter liberado oxigênio de outras formas. Ao mesmo tempo, uma parte do hidrogênio que foi absorvido não foi todo para o núcleo, ficou dissolvido no magma do manto. E aí, num ambiente com oxigênio sendo liberado e hidrogênio dissolvido, com a pressão e a temperatura certas, a reação para formar água, H2O, fica favorável. O modelo mostrou que essas interações podiam gerar quantidades gigantescas de água, como um subproduto dessas reações químicas internas. Uau! Então, a própria química da Terra primitiva, se tivesse as condições certas de oceano de magma e atmosfera de hidrogênio, poderia ter fabricado água em grande quantidade? Exatamente. Se a gente conecta isso com o quadro geral, a implicação-chave desse modelo é enorme. Ele sugere que mesmo que todo o material rochoso que formou a Terra fosse completamente seco, vindo só aqui de perto do Sol, essas interações internas entre o magma e a atmosfera de hidrogênio poderiam sozinhas ter gerado água suficiente para eventualmente formar os oceanos que a gente vê hoje. Isso muda bastante a perspectiva. Quer dizer, então, que talvez a gente nem precisasse de Theia ou da chuva de cometas? O modelo sugere que as fontes externas não seriam estritamente necessárias para explicar a quantidade de água que a gente tem. Isso não quer dizer que elas não contribuíram, tá? É bem possível, talvez até provável, que impactos depois de asteroides e cometas tenham adicionado mais água e outros voláteis. Mas o legal dessa teoria é que ela oferece um mecanismo interno forte que poderia ter feito o trabalho pesado de criar maior parte da nossa água. E essa ideia tem algum apoio em observação? A gente já achou alguma evidência nas rochas da Terra para isso ou ainda é uma hipótese mais baseada nos modelos? Excelente pergunta. Achar prova direta de processos que aconteceram há mais de 4,5 bilhões de anos é muito, muito difícil. A Terra é muito ativa geologicamente, né? A maioria das rochas daquela época já foi reciclada. Mas os cientistas procuram por impressões digitais geoquímicas bem sutis em rochas muito antigas ou em pedacinhos de minerais dentro delas, que possam ter guardado informação sobre como o manto primitivo era oxidado ou se tinha hidrogênio. Existem algumas indicações indiretas, sim, mas ainda não é uma prova final definitiva. A força do modelo está na consistência dele com a física e química, nas condições que a gente acha que a Terra primitiva tinha. E também bate com o que a gente está aprendendo sobre como outros planetas rochosos se formam. E essa conexão com exoplanetas é bem legal. Se planetas com atmosferas de hidrogênio no começo são comuns, talvez esse processo de gerar água por dentro não seja só da Terra. Exatamente. Essa teoria cria uma ponte conceitual muito importante entre a história da Terra e os tipos mais comuns de exoplanetas que a gente achou até agora, como as superterras e os subnetunos. Eles frequentemente parecem começar a vida com essas atmosferas
cheias de hidrogênio. Se esse mecanismo de gerar água internamente for viável e acontecer em condições que não são super raras, isso pode significar que formar mundos com água talvez seja um processo mais comum no universo do que a gente pensava. Talvez seja um subproduto natural da formação de planetas em certos ambientes. Então a gente tem duas ideias bem diferentes competindo, né? Uma aposta num evento externo catastrófico e talvez raro, a colisão com Theia. A outra foca na química interna da própria Terra jovem, um processo talvez mais comum se as condições certas aparecerem. Como é que essas teorias se comparam? Uma exclui a outra ou elas poderiam, sei lá, ter acontecido juntas? Essa é a fronteira da pesquisa agora. Elas não são necessariamente uma coisa ou outra, sabe? É perfeitamente possível que os dois processos tenham contribuído. Talvez Theia tenha entregado uma quantidade inicial importante de água e voláteis, dando o pontapé inicial, e os processos internos, com o oceano de magma e atmosfera de hidrogênio, tenham gerado ainda mais água depois ou ajudado a processar e segurar a água que chegou. A questão que os cientistas tentam responder agora é sobre a importância relativa de cada um. Qual foi o principal? O impacto de Theia foi suficiente sozinho? A geração interna foi necessária ou foi só um bônus? E como eles tentam descobrir isso? Quais são os próximos passos? A pesquisa continua em várias frentes. Tentar refinar mais ainda as análises de isótopos de amostras da Terra, da Lua, de meteoritos, para pegar assinaturas mais precisas e tentar separar as fontes e os processos. Melhorar os modelos de computador, tanto do impacto gigante quanto das interações magma-atmosfera, colocando mais detalhes de física e química, e, claro, continuar estudando exoplanetas para entender melhor quão comuns e duradouras são essas atmosferas de hidrogênio e as condições gerais de formação dos planetas. É um quebra-cabeça bem complexo e cada peça nova de evidência, seja de uma rocha antiga ou de um planeta distante, ajuda a montar um quadro mais claro. É realmente fascinante acompanhar essas reviravoltas científicas. Ver como nossas ideias sobre algo tão básico, né, como a origem da água aqui em casa, ainda estão mudando tão rápido. Pessoal, se estiverem gostando de acompanhar essas reviravoltas científicas, por favor, compartilhem o canal e deem o like, ajuda muito. Pois é. E toda essa discussão leva a gente para uma reflexão final, que é meio inevitável, especialmente se a gente pensa na primeira teoria, a do impacto de Theia. Esse evento, sabe, a colisão com um corpo do tamanho de Marte, vindo da região certa do Sistema Solar, na hora certa, parece que depende de uma série de coincidências cósmicas. Do ponto de vista de probabilidade, talvez tenha sido um evento raro. Considerando essas novas perspectivas, isso levanta uma questão importante. A abundância de água na Terra seria, então, um resultado de um lance de sorte cósmica? Isso poderia significar que mundos verdadeiramente habitáveis, com oceanos de água líquida estáveis como o nosso, são, na verdade, uma raridade muito maior no universo do que imaginávamos?